Academia de Xadrez, Dama H3. Seja bem-vindo aí a uma nova série de vídeos que eu vou fazer aqui no nosso canal. Vou trazer pelo menos uma partida de todos os matches, de todos os campeonatos mundiais oficiais aí pela FIDE. Você sabe quem é o primeiro campeão mundial de xadrez oficial? É ele, William Steinitz, o austríaco que venceu o match de Johannes Zukertort por 10-5 em 1886. Eles jogaram 20 partidas e o resultado final foi 10-5 aí para William Steinitz. Vamos acompanhar como foi a partida número 1, bem interessante aqui do match. A partida começou com D4 aí feito pelas brancas, Zukertort, e D5 feito pelas pretas, William Steinitz. C4, C6, escolhe jogar a defesa eslava, o primeiro campeão mundial de xadrez. E3, bispo F5, cavalo C3, E6, cavalo F3, cavalo D7, A3, vem segurar a casa de B4, já preparando um possível avanço aqui e uma possível expansão de peões às brancas. Bispo D6, aqui as pretas já levam C5, o bispo volta para C7, B4, a ideia das brancas é uma rápida avalanche de peões aqui pela ala da dama. William Steinitz já faz a ruptura central, fazendo E5, esse peão está muito bem apoiado pelo cavalo e pelo bispo, querendo abrir a coluna aí para possíveis ataques futuros. Não dá nem bolas para isso no momento Zukertort, então ele segue fazendo bispo E2, cavalo F6, bispo B2 e E4. Resolve avançar o peão central, atacar o cavalo das brancas. Repara nessa estrutura de peões que fica totalmente bloqueada, bloqueia totalmente o centro do tabuleiro as pretas. O cavalo volta para D2, cavalo H4 agora perseguindo esse bispo não seria grande coisa, pois o bispo tem uma casinha aqui legal que é a casa de E6 para fugir desse ataque. Portanto, as pretas seguem com H5, H3 para segurar a casa de G4 e cavalo F8. Vem para um plano mirabolante aqui, o primeiro campeão mundial, com esse cavalo de D7 que começa a sua sequência de manobras e sequência de lance incríveis aqui pela casa de F8. A4, segue a avalanche de peões das brancas, cavalo G6, B5, cavalo H4, atacando o peãozinho de G2. Zukertort faz um contra-ataque nesse cavalo fazendo G3, pois ele percebe que se o cavalo invadir a casa de G2 vai ficar preso na posição. Mas é exatamente essa a ideia do primeiro campeão mundial. Ele faz cavalo G2, única opção para esse rei é F1 e cavalo por E3, dando o famoso garfo real aqui na posição. Tem que ser tomado esse cavalo. Então Zukertort faz F por E3 e olha que plano muito interessante do William Steinitz. Ele moveu o cavalo simplesmente 1, 2, 3, 4, 5 vezes seguida para entregar o seu cavalo em troca de um peão, para tirar o roque das brancas, expondo o rei das brancas e abrindo aqui a ala do rei. A partida segue com o bispo toma G3 e tomando um peãozinho aí na posição as pretas. Rei G2 contra-atacando o bispo das pretas. O bispo volta para C7 e dama G1. Zukertort já fica de olho aqui no peãozinho de G7 depois de tirar o seu rei, mas as pretas não permitem com torre H6, fazendo a passagem de torre. A torre tanque já ameaça vir para casa de G6 com cheque, ganhando a dama das brancas. Portanto, Zukertort volta o rei para F1, chega a torre G6 de qualquer jeito. Dama F2, a única casa disponível para não perder essa dama. E dama
D7 vem defender o seu bispo que estava sob ataque aqui na posição as pretas. Ocorre a tomada B por C6, retomando com B por C6, William Steinitz e torre G1. Zukertort percebe que vai chegar um ataque muito forte para cima do seu rei. Todas as peças das pretas estão aqui vindo para a ala do rei, com um ataque bem forte. Então o Zukertort quer trocar as peças, diminuir o potencial de ataque aí das pretas. Aqui ele já leva bispo, toma H3, se lance vem com cheque. Não quis devolver aqui o material cobrindo de torre as brancas, então tirou o rei para E1 e a partida segue com o cavalo G4, uma pedrada aqui na posição das brancas. O cavalo está atacando a dama e a dama está totalmente presa. A dama não tem nenhuma casa disponível para sair desse ataque. Todas as casas estão controladas pelas peças das pretas. Não tem jeito, jogada forçada aqui para Johannes Zukertort. A jogada forçada é tomar esse cavalo que está atacando sua dama de bispo, é exatamente isso que ele faz. Faz bispo por G4 retomando e cavalo E2. Zukertort querendo manobrar o seu cavalo, trazer o cavalo para a defesa, ajudar aqui na defesa e querendo invadir a casa de F4 para principalmente fechar essa diagonal do bispo, ganhar um tempinho na torre. A partida segue com dama E7. As brancas não tem mais o bispo de casa branca, né? Então, e o bispo está muito bem protegido pelo peão e pela torre. Então as pretas vêm ficar de olho nessa diagonal, nesse possível lance torre F6 ganhando um tempo na dama. Partida segue com o cavalo F4. William Steinitz não faz torre F6 de primeira, cravando o cavalo e tirando a torre da mira do cavalo. Ele resolve fazer torre H6 primeiro. A ideia dele é expulsar esse cavalo da casa de F4, onde ele está muito bem com o peão. É exatamente isso que vai acontecer após o lance bispo C3 das brancas. As brancas estão totalmente limitadas, com poucas ideias, recebendo um ataque muito forte aqui pela ala do rei. Segue a partida com G5. Essa era a ideia de William Steinitz, expulsar esse cavalo daí com o peão. Cavalo atacado volta para a casa de E2. Agora sim chega a torre F6 atacando a dama. A dama só tem uma casa para fugir. Jogada forçada aqui, dama G2 das brancas. E a partida segue com torre F3, uma jogada fina aqui do primeiro campeão mundial, dando a sua torre aqui em troca do cavalo, né? Mas Zukertort não tomou essa torre, até porque se tomasse ficaria muito mal, muito perdida a posição aqui. Já está ruim, mas ficaria ainda pior, pois se tomasse a torre de cavalo já leva um garfo aqui, fazendo por exemplo E por F3, atacando a dama, o cavalo. Então vai recuperar seus pontos perdidos aí, sua peça vai acabar ficando 2 por 1, né? De maneira forçada, o William Steinitz vai recuperar com juros e correção monetária essa torre entrega aqui para o cavalo. Então Zukertort não fez isso, ele fez cavalo F1 para defender o importante peão de E3 que está sendo atacado aí pela torre. A partida segue com torre B8, colocando a torre na coluna aberta, o William Steinitz. E rei D2, começa a fugir com o rei, tentar colocar o rei em segurança, passar o rei lá para o outro lado do tabuleiro, as brancas. William Steinitz segue seu ataque com F5, já ameaçando F4 para abrir a posição aqui para atacar o rei das brancas. A5, um avanço de peão aqui que eu não consigo entender muito bem, mas as brancas estão muito limitadas nessa posição, as pretas têm uma vantagem posicional bem grande. A partida segue com F4, de olho aqui na tomada de E3. Zukertort segue com torre H1 para depois tentar atacar esse cavalo, ou esse bispo das pretas, por exemplo, com um cavalo H2, tomar esse bispo no futuro. A torre já estava podendo passar para o ataque aqui pela coluna H, alguma coisa assim eu acho que Zukertort pensou. A partida segue com dama F7, já traz a dama para defender a torre, defender o peãozinho de H5. Após a tomada com cheque, a dama já
estaria preparada para invadir aqui pela coluna F. Zukertort segue com torre 1. Já vem defender esse cavalo, que ele percebeu que esse cavalo vai receber muitos ataques aqui na posição. Logo após a tomada de F por E3, cavalo por E3 retomando, que era a única opção. E torre F2, um lance muito forte aqui do campeão mundial, atacando a dama, cravando o cavalo. A posição está totalmente desesperadora aqui para as brancas, até porque a dama está atacada, a dama só tem uma casa disponível para jogar. Por exemplo, seria a casa de G1, né, para fugir do ataque. Aí não tem outra casa disponível a dama para fugir do ataque da torre. E ficaria bem pior aqui nessa posição, pois, por exemplo, já levaria a dama F3 e aí muita pressão nesse cavalo. Lógico que na hora certa aqui poderia rolar até a tomada aqui de cavalo por bispo, mas a dama na casa de F3 já estaria invadindo aqui, por exemplo, por D3. Um ataque muito forte das pretas estaria rolando por aqui. Então o Zukertort toma uma decisão aqui de esperneio na primeira partida do match mundial de 1886. Ele resolve dar a dama pela torre para tentar diminuir esse ataque que ele está levando aqui das pretas. Ele faz dama por F2. William Steins retoma dama por F2. Ali tem que retomar. A partida segue com a tomada do bispo, cavalo por G4. William Steins não retoma esse cavalo aqui de primeira, até porque abriria a coluna H para possíveis ataques aí dessa torre. Então William Steins segue com o bispo F4, melhorando a posição do bispo. Não pode tomar que o cavalo está cravado. Então não pode voltar o cavalo, porque senão o cavalo está caindo também. Já estaria caindo antes, mas voltar o cavalo não adianta. Dama toma cavalo, segue um ataque muito forte, com a torre apoiando, a dama passando para o ataque, por aqui, por aqui. Chegaria um ataque decisivo aqui das pretas. Portanto, tira o rei para C2 aí as brancas. E agora sim, na hora certa, faz H por G4, retomando seu cavalo, retomando sua peça aí na posição William Steins. Aqui Zukertort já faz bispo D2, querendo trocar esse bispo forte, que está cortando o rei aqui, e cortando a posição, né? A partida segue com o avanço do peão. William Steins não quer trocar os bispos, viu que não ganharia nada no momento trocando os bispos. William Steins avança o peão de E, fazendo E3, contra-atacando o bispo aí das brancas. Volta o bispo para C1 na posição Zukertort e dama G2, um lance bem fino aqui do campeão mundial, querendo invadir a casa de E4 com cheque. Estaria sendo um ataque muito forte, pois combina bem com a torre. A dama depois invadiria D3, seria um ataque decisivo de mate aqui. Tem que defender as brancas, portanto sai correndo com o rei, faz rei C3 na posição Zukertort, saindo desses temas de cheque da dama. Começa a levar o seu rei para o centro do tabuleiro com um plano de ir subindo o seu rei na posição William Steins, centralizando o rei, um princípio importante aqui nos finais de partida. Já sai de temas como, por exemplo, a tomada do bispo, se retomar. Aqui já está recebendo, por exemplo, torre H8, e aí a torre lá ficaria solta após a tomada desse bispo que defende a torre lá em B8, né? Então já sai de alguns temas aqui na posição William Steins, subindo o rei para D7. Aqui ele leva a torre H7, rei E6, persegue o rei aí do campeão mundial Zukertort com torre H6. O rei sobe de novo para F5. Tá caindo um peãozinho lá, o peãozinho de C6, mas tomar esse peãozinho não é grande coisa agora, pois ele poderia tomar um contra-ataque aqui na posição, como por exemplo dama F2, dama E4, atacando tudo aqui na posição e ameaçando invasões. Portanto, Zukertort tenta diminuir o potencial de ataque aí das pretas, fazendo o bispo por E3.
retoma fazendo o bispo por E3 aí, William Steins, e Zukertort tenta uma jogada malandra aqui, tenta dar um golpe no primeiro campeão mundial, fazendo torre F1, entregando sua torre aí com cheque para a dama. Mas se tomar essa torre já leva o famoso garfo, um duplex aqui tomando a dama de William Steins. Então o William Steins não toma a torre no momento. Ele faz uma jogada muito melhor, que é voltar o seu bispo, bispo F4. Volta o bispo aí para defender o seu rei. E nessa posição, Johannes Zukertort, agora jogam as brancas, abandonou a partida. Muito complicada essa posição para as brancas. As peças das pretas estão bem ativas aqui nessa posição. E repara que a dama está atacando a torre, está atacando o cavalo, está caindo tudo aqui na posição das brancas. A dama está passando para o ataque de algumas maneiras, por aqui no futuro, depois que esse cavalo sai. Então a posição está muito complicada aqui para o Zukertort, por isso que ele abandonou. Aqui vamos fazer, por exemplo, o básico, né? Por exemplo, se tomar de cavalo esse bispo, aqui leva checkmate, com dama B2, única casa disponível para esse rei é a casa de D3, aqui já leva a torre B3, checkmate. Então, se tomar de cavalo aqui, esse bispo leva mate. Se tomar de torre, fica totalmente perdido com a simples retomada aqui de G por F4, 2 peões passados na posição. Fora que o cavalo tá caindo também, né? Tem que gastar um tempo aqui para defender esse cavalo. Esse cavalo não tem casas interessantes para fugir daqui. E ficaria totalmente perdido, né? Até porque cavalo e torre contra dama e torre, mais 2 peões passados apoiado pelo rei. Aqui não tem mais como segurar, né? Zukertort sabia disso, por isso que ele abandonou. Outra opção aqui para as brancas seria, por exemplo, defender o cavalo e a torre, né? Voltando, por exemplo, a torre para E1, para a torre defender o cavalo e tentar segurar tudo aqui. Mas essa jogada também leva a mate, com um lance, por exemplo, dama F3. A única opção para o rei é rei C2. Aqui já leva dama B3, checkmate. Então não tem como mais segurar essa posição aqui, o exército das brancas. William Steins vence a primeira partida do campeonato oficial, aí valendo o título de campeão mundial, de uma maneira espetacular, principalmente com aquele plano logo depois da abertura, movendo o cavalo 5 vezes. Que plano que William Steins bolou, hein? Vamos repetir aqui porque foi muito bonito esse plano. Ele percebeu que nessa posição totalmente fechada, ele poderia fazer o rock aqui tranquilamente, né? Mas ele percebeu que a partida ia ficar muito fechada, muito bloqueada, muito posicional. Ele queria dar uma animada nessa partida, então ele fecha o centro primeiro para depois atacar pela ala do rei, movendo o cavalo 5 vezes seguidas, entregando o cavalo, abrindo totalmente a ala do rei. E depois a gente viu que ele conseguiu atacar muito forte por aqui, né? Então um plano muito fino aí do primeiro campeão mundial de xadrez, o austríaco William Steins. Se você gostou aí, deixa um like aí pra gente, se inscreve no canal. Vou trazer pelo menos uma partida clássica como essa, de todos os matches valendo pelo título mundial, desde 1886 até hoje. Vou trazer uma partida aí de cada match pra gente acompanhar junto. Um grande abraço para todos, fiquem todos com Deus e valeu!